pessoal, tudo bem? Hoje a aula é gravada, você já deve ter sabendo da novidade, digamos assim. Em virtude do feriado do 7 de setembro, a gente não tem aula ao vivo, a gente faz aula gravada com antecedência. E dei boa noite porque eu estou gravando no período da noite, digamos assim, certo? Nas nossas aulas a gente costuma fazer a brincadeira de, digamos, cumprimentar todo mundo que está aqui. Infelizmente, dessa vez a gente não consegue, mas fica para a próxima. Essa aula aqui que vocês estão recebendo, estão tendo a disponibilização, é a 7ª aula. Depois teremos mais 2 aulas e aula extra, que também já deve até na próxima semana estar disponível para vocês, certo? Na aula passada a gente trabalhou, a gente conversou um pouco sobre algumas metodologias. A gente falou a respeito do XP ou XP, como queiram. A gente viu como que ela funciona, as principais características dela. E uma das coisas que a gente viu é que é uma metodologia focada na entrega, digamos assim. Tá? Então a gente tem muito disso lá no XP. E hoje a gente vai ver mais duas, conversar sobre mais 2 metodologias hoje. O meu Iconics, ou Iconics, como alguns pronunciam também, e o Scrum, ou Scrum, tá? Que é o xodozinho hoje em dia aí de grande parte das equipes de desenvolvimento. O Iconics é uma metodologia um pouco mais antiga, mas muito focada também na parte de orientação a objeto. Ele tem alguns pontos que são bem definidos, digamos assim. São pontos que geralmente nas outras metodologias tem, mas aqui eles recebem um destaque um pouquinho diferente, tá? Então isso faz uma certa diferença, digamos assim, nesses pontos que são mais destacados. Falamos dessa forma. Vamos lá. A ideia do Iconics, como eu já falei, é que é uma metodologia muito focada nos conceitos de orientação a objeto, e ele foca de forma bem, não vou usar o termo exagerado, mas um foco muito forte em casos de uso. Tá? O caso de uso ele costuma ser no diagrama UML, como esse desenho aqui que estou mostrando para vocês. Ainda é muito utilizado no mercado, os analistas gostam muito desse tipo de diagrama, que é uma forma, digamos assim, uma gráfica de a gente documentar as coisas. Se não for assim, a gente passa a fazer, digamos, numa forma descritiva. E a ideia é que as metodologias se tornem mais ágeis, digamos dessa forma. A leitura de um diagrama é muito mais fácil, digamos dessa forma, do que pegar e ficar lendo o texto. É claro que pode ter um texto em conjunto, digamos assim, de forma a especificar melhor, explicar algumas coisas que tem aqui, né? Por exemplo, o saque inclui um registro de movimento, certo? De repente, ali no fazer o texto, né, uma descrição, explicar melhor por que isso ocorre, trazer mais detalhes. Mas na visão inicial que um analista tem, ou a equipe vai ter de uma imagem desse tipo, ele já consegue entender, digamos assim, as funcionalidades, a forma que o fluxo do processo vai funcionar, então já consegue ter uma visão bem global. Tá? Então, na ideia do Iconics, tudo tem que ter casos de uso, sem exceções, certo? Então, ele traz isso muito forte. Não lembro, não sei como é que é dentro do curso de vocês, se vocês têm o conteúdo de UML, mas é um conteúdo bem interessante para, às vezes não para se aprofundar totalmente nele, mas para conhecer os diagramas que são disponibilizados, tá? Que é a modelagem UML, a representação em UML traz. Então é interessante conhecer um pouquinho para, quem sabe, daqui a pouco vocês vão se deparar com esse tipo de situação no mercado de trabalho. A ideia do Iconics é que é um método ágil também. Hoje em dia, praticamente tudo se tornou no ágil, tá? A ideia é que ele não seja burocrático e formal, quando, por exemplo, o RUP. O RUP vem lá a gente falou, eu já comentei ele um tempo atrás com vocês, tá? O RUP tem a ideia de que é uma coisa mais fechada, certo? Da Rational. E nem tão radical como o XP,
Como a gente já viu o XP na aula passada, a gente viu que a ideia do XP é que seja uma pauleira, que seja uma correria, a entrega, a dinâmica, ela é muito extrema, como o próprio nome diz. Utiliza um subconjunto de 3 diagramas UML, ou seja, aqui dentro esses 3 diagramas para tudo, tá? Vamos trabalhar um determinado processo, para isso a gente vai sempre utilizar diagramas de casos de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência. O diagrama de casos de uso é algo parecido com aquilo que eu mostrei anteriormente, tá? A gente tentar entender aqui os papéis digamos, dos atores, como a gente fala, dentro do processo. As classes, a gente já está pensando no desenvolvimento. Quais são as classes envolvidas nesse processo? Tem uma classe pessoa, tem uma classe depósito, uma classe retirada e assim por diante. A gente já vai entendendo como é que isso funciona. E o diagrama de sequência a gente utiliza, como o próprio nome diz, para dizer quais são as sequências que a gente tem para a informação correr, tá? Vai desse ponto para esse, mas dependendo da situação pode ir para outro. Ele não é um fluxograma, deixar isso bem claro, tá? Mas ele ajuda a gente, digamos, a mostrar como que o processo, o fluxo vai funcionar. Outra coisa importante, né? Todos os requisitos, de alguma forma, teriam que ser associados a esses casos de uso, essas classes. O diagrama de sequência nem sempre, tá? Às vezes não tem tanto essa necessidade, mas qualquer requisito que se tenha, vem junto a reboque dele, caso de uso e diagrama de classes. Também utilizo o conceito de interativo incremental, tá? Que é aquela ideia daquela roda girando com entregas, né? Com desenvolvimento e entregas. E outra coisa que é muito importante, que eu acho que é um aprendizado bem legal que o Iconics traz, é a rastreabilidade dos requisitos. O que seria isso aqui? Lá quando a gente começa a fazer análise de requisitos, a gente pega um determinado desses requisitos e ele tem um certo acompanhamento durante todo o projeto, tá? Temos um requisito aqui que tem relação com o cadastro de pessoas. Esse requisito, que de repente é o R05, digamos assim, ou RF05, essa identificação vai ter que correr junto para quando chegar lá na fase de testes, saber que está testando o requisito RF05. Não é simplesmente estou entregando para teste um cadastro de pessoas. A gente tem que identificar sempre ali quais são os requisitos que estão sendo entregues. Isso é a rastreabilidade. Isso é muito importante para que consiga-se ter esse fluxo mesmo, digamos assim, de como que os requisitos estão sendo atendidos e se estão sendo atendidos conforme foram requeridos lá no início. Isso é muito importante para a equipe pelo sentido de que eu estou entregando aquilo que está lá no documento de requisitos. Se alguém fizer algum questionamento, mas está errado, não é bem assim. Não, mas isso aqui que eu estou entregando se refere ao tal requisito, então é ele que eu estou procurando atender. Se houver alguma situação problemática aí tem que ser analisado, porque de repente o requisito foi modificado e não foi corrigida a documentação, coisas desse tipo. A gente tem algumas coisas bem fundamentais na orientação de objeto, né? A gente precisa identificar muito bem o que os usuários fazem, que são os casos de uso, quais os objetos do mundo real, modelo de domínio. Existe um modelo no ML que fala de domínio também, mas quem desenvolve, a gente costuma muitas vezes utilizar o termo domínio para identificar algumas classes, né? Eu tenho algumas classes, a gente diz que são classes de domínio, digamos assim. Quais os objetos relacionados com os casos de uso? Tem a ver com robustez. Como os objetos colaboram entre si? A parte de sequência e como será construído o software, que é o diagrama de classes. Então, ele pega todos esses modelos aqui, tá? Para entender como que as coisas devem funcionar dentro do Iconics, certo? Outras coisas bem importantes que eles se baseiam análise de requisitos. Como eu falei, ele tem a ideia de que a rastreabilidade, digamos assim, é extremamente importante
para um bom entendimento, um bom andar, digamos assim, do projeto, tá? Então a gente tem uma fase de análise de requisitos, um período, digamos assim também, identifica os requisitos, os casos de uso e onde se desenvolve de protótipos de interface. A gente já pode pensar em alguma coisa de protótipo aqui, tá? É, a ideia é que quando se tem, começam a se identificar os requisitos, já vai se pensando nos casos de uso, sejam eles na forma gráfica ou mesmo textual, digamos assim. A ideia no caso de uso é procurar identificar os atores, identificar os processos, coisas desse tipo. Levantamento de documentos, de regras de negócio, entrevistas e questionários aos usuários. Como eu já falei mais adiante, eu não sei se o pessoal da turma já fez a parte de requisitos, né? A disciplina de requisitos ou não, mas isso aqui é trabalhado bem naquela disciplina. Mas como que eu faço uma boa análise de requisitos, digamos assim? Como que a gente consegue fazer esse melhor entendimento, digamos, dessas situações? Como que eu levanto regras de negócio, tá? Através de documentos, fazendo entrevistas, fazendo questionários com os usuários, com todo mundo que faz parte do processo, a gente pode conversar e documentar essa análise de requisitos, tá? Documentar os requisitos. Uma análise, um desenho preliminar, tá? Aqui a gente já pega os casos de uso e já pensa no diagrama de classes, certo? Aqui a gente faz, digamos, desenhar como que as coisas funcionam, a gente já pega os casos de uso e já especifica um pouco mais, tá? Isso de uma forma meio que preliminar, digamos assim, certo? Depois a gente pode pensar como uma fase de desenho, fase onde a gente especifica o comportamento, o diagrama de classes, o mais detalhado possível, com o máximo de informação possível. Vocês estão verificando que os diagramas eles vão andando e a gente vai especificando cada vez melhor eles, certo? Depois partimos para a parte da implementação, que é o codar propriamente dito. Depois disso, é claro que a gente tem teste, a gente tem implantação, a gente pode trabalhar aceitação, a gente pode trabalhar muitas coisas aqui ainda dentro do Iconics, tá? Mas uma coisa que vocês podem reparar é diagrama de classe e caso de uso anda por tudo, tá? Talvez os pontos mais importantes do Iconics é esse aprendizado desse tipo de documentação do ML, tá? Tem uma imagem que é do próprio. Acho que é do nosso livro texto até, tá? Mas que ele traz os 4 pontos, né? Definição de requisitos, análise preliminar, do projeto e implementação, e algumas coisas aqui de como que funciona. É meio que um diagrama de sequências isso aqui, tá? Selecionar e formatar os requisitos, aqui na definição de requisitos, trabalho com caso de uso, tá? Revisão de requisitos, e assim a gente vai andando, entendendo melhor como que isso tudo aqui funciona, ok? E vamos começar a falar do Scrum, ou o Scrum, tá? Eu nunca fui, como é que eu vou dizer, ficar cuidando muito se estou falando correto o inglês ou não, tá? A gente tem nossas bardas de brasileiro, digamos assim. O Scrum provavelmente a metodologia mais utilizada, tá? Eu acho que a grande maioria das empresas que têm equipes trabalham com Scrum ou tentam trazer para dentro da equipe de trabalho os aprendizados do Scrum, tá? E vocês vão verificar que o Scrum traz muita coisa de outras metodologias também, certo? Por isso que quando a gente foi começar a ver as metodologias, eu lembro de ter comentado alguma coisa assim que muitas metodologias que a gente estava vendo, elas talvez não tem ninguém mais que use fortemente, digamos assim, mas elas trazem muitos aprendizados para as novas metodologias. Então é como se as metodologias estejam, digamos assim, avançando, evoluindo, tá? Vamos lá. Primeira coisa importante é a flexibilidade que a gente tem aqui a respeito de resultados e prazos. Isso não quer dizer que a gente vai trabalhar de qualquer forma, tá? A gente
ficar atrasando as coisas e, digamos assim, não entregar no prazo e deixa para depois empurrar com a barriga. Não é isso, tá? Mas é normal as coisas não serem tão escritas na pedra, os prazos. Óbvio que a gente tenta seguir o máximo possível, mas pela forma de trabalho é muito tranquilo não seria a palavra, é muito fácil a gente conversar e tentar ajeitar para que o negócio realmente seja entregue mesmo com um atraso, mas seja entregue com qualidade. Então a qualidade é que se torna muito importante, digamos assim. Trabalhar com equipes pequenas. Ailton, mas a nossa equipe é muito grande. Então vamos dividir essas equipes. Cada equipe vai ter sua forma, digamos assim, seu fluxo de trabalho, tá? Uma equipe aqui é responsável, digamos, nós temos um software grande e a equipe e muita gente trabalhando. Então a gente pode separar aqui. Temos uma equipe, um time que é responsável pelo financeiro, outro time é responsável pela parte de produção do software e assim por diante. Então, a gente procura dividir isso aqui, tá? Para não deixar a equipe muito grande, que ela fica meio que difícil, até certo ponto difícil de gerenciar, tá? As reuniões, elas passam a ser, digamos assim, mais complexas, demoradas e difíceis de serem levadas, certo? Revisões frequentes, sejam revisões de documentação, revisão de código, revisão de cronograma, revisão de tudo, tá? Trabalha-se muito em cima de revisão, sem escapatória. Muita colaboração, tá? Uma coisa assim que é bem interessante, que eu gosto de comentar, é que vão pegar uma situação de um dev. Muitas vezes o dev conhece muito dos processos do software, conhece muito daquele software que está sendo trabalhado. E ele pode, muitas vezes, mas ele não deve ficar dentro da caixinha dele como deve apenas. Ele, pelo conhecimento, ele pode ajudar. Seja o pessoal de testes, seja um PO, seja o analista. As pessoas dentro da equipe têm que ter uma colaboração muito forte, tá? De conversar, digamos, de estarem muito próximos. Ele diz para a gente seguir o conceito de orientação a objeto, certo? Talvez é um item que seja um pouco difícil de a gente entender aqui, porque ele não fala da necessidade de criar os casos de uso, esse tipo de coisa, tá? Mas, e por outro lado, grande parte do nosso software já é orientado a objetos, digamos assim. Aí a gente já começa a pensar em algumas coisas, por exemplo, que a gente estrutura tudo por sprint. O que é uma sprint? Uma sprint é daquele desenho que tinha aquela engrenagem. Cada sprint é um giro daquela engrenagem. Cada giro da engrenagem, a gente tem tarefas e tem que fazer entregas. E é muito importante a gente sempre ter em mente que a entrega seja de alguma coisa funcional, tá? Ou seja, que possa ser testável e que possa, digamos, ser entregue, digamos assim. Tá? Então a gente tem muito isso aqui em mente. Sprint, acho que a gente já discutiu, não, a gente conversou em uma das aulas que até alguém levantou que na documentação oficial fala em sprints de até 4 semanas, digamos assim. Eu particularmente não gosto de sprints muito grandes, tá? E na minha visão, o sprint teria que ser 2 semanas é o ideal. Mas nada impede de haver uma necessidade, alguma situação bem específica de fazer sprints de 1, de 3 ou de 4 semanas. Como eu disse, particularmente eu não curto sprints grandes, tá? Às vezes fica um negócio meio moroso, fica meio devagar, esse tipo de coisa. E quando se trabalha em sprints menores, 2 semanas, na minha visão, o negócio fica mais controlável, digamos assim. Interações com duração variável, como a gente falou, né? As tarefas desenvolvidas dentro de uma sprint são adaptadas ao problema pela equipe Scrum, pela equipe de trabalho, digamos assim, e são realizados em um período curto de tempo enquanto o projeto se desenvolve. Um projeto, então, pode ter diversas sprints, certo? E vai da equipe pensar também que a gente poderia pensar o seguinte: quando a gente terminar essas próximas 3 sprints, a gente vai ter uma release, digamos assim, vai lançar a versão, coisas desse tipo.
Ah, Elton, mas tu disseste que no final da sprint tem que ter alguma coisa, um entregável. Ok, um entregável, tem um cadastro pronto aqui que a gente finalizou. Mas de repente esse cadastro por si só não tem aquela importância para o usuário, porque ele precisa ter esse cadastro e uma outra funcionalidade que venha na sequência também. Então, beleza, a gente testou, está funcionando, tá lá já foi feito o merge lá no Git, aquela coisa toda, mas a gente vai entregar, botar em produção só depois que as próximas 3 sprints estiverem prontas e a gente lança a versão ou release, como queiram chamar. A principal ideia, que daí é uma das coisas que eu não curto às vezes a sprint muito grande, é que uma sprint, tá, a gente planeja e não muda ela, não muda nos objetivos, digamos assim. Tá? A sprint começou, ela vai terminar naquele formato. Ah, tivemos algum problema que vai ter que mexer. Cara, cancela aquela sprint, zera ela e faz uma nova. É como se começasse uma nova sprint, faz um novo planejamento. Principalmente aqui pelo planejamento. Tá? Não é nem pela frescura, começa a sprint, não termina. Mas lá quando tu vai começar a sprint, tu vai fazer a reunião de alinhamento e conversou, toda a equipe participou, disse que dava para fazer, o que não dava, o que um ia fazer, o que o outro ia fazer. E se tu começa a, digamos assim, a pegar a sprint e querer empurrar outras coisas, tirar o que tu tinha feito, cara, vira uma bagunça danada, tá? Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. No Scrum temos 3 papéis importantes, três chapeuzinhos que são bem importantes que a gente tem aqui. Primeiro é o Product Owner, dono do produto, ou PO, coisa mais comum a gente chamar de PO. Como o nome diz, ele é o dono do produto. Tá? A equipe está trabalhando para o PO. Ah, Elton, o PO é o cliente? Não, o PO é alguém da nossa equipe que entende do produto. É ele que, como digamos assim, ele tenta com o cliente entender os requisitos ou chegar próximo, digamos assim, a quem represente a trazer esses requisitos para a gente, tá? O PO é o cara que vai, dependendo da forma que vocês vão trabalhar, é ele que vai escrever as histórias. Eu, como PO da equipe tal, preciso que seja desenvolvido uma tela para cadastrar clientes e nesse cadastro tem que ter essa lista de, de campos e funciona assim, funciona assado e aqui ele deve procurar os dados do serviço tal e assim por diante, tá? O PO vai trazer essa informação para dentro da equipe e digamos, o analista ele vai ser o responsável por traduzir essa história que está no textual, né? Para aquilo, pensando como que vai funcionar no sistema. Atua como uma espécie de representante do cliente, como eu disse, ele não necessariamente é o cliente, mas alguém que possa representar esse cliente. É muito importante que o PO ele, ele conheça e entenda muito bem os processos do cliente. Ele tem que estar muito, como é que eu vou dizer? Tem que estar por dentro de como que as coisas devem funcionar. Responsável por trabalhar com o gerenciamento de produto, cuidado da estratégia de negócios ao design do produto, ele ajuda a correr atrás disso também, responsável pela definição das histórias e priorização de backlog. Tá? Eu botei aqui da backlog, é do backlog. O que é o backlog? É aquela lista de coisas que a gente tem para desenvolver. Tá, o que a gente tem para desenvolver do nosso produto, digamos assim, né, do nosso sistema? A gente tem que fazer uma melhoria lá no cadastro de produtos, a gente tem que fazer uns ajustes lá no cadastro de clientes, a gente tem um bugzinho lá no faturamento e assim por diante. É o PO que vai priorizar o que a gente tem que fazer primeiro. A equipe em si não precisa nem ficar olhando o backlog. O PO é o cara que, digamos assim, é, ele faz esse tipo de acompanhamento. Se o cliente lá aparece com uma nova demanda, é o PO que vai receber e junto com ele vai fazer a devida priorização. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer depois? E assim buscar um melhor controle em cima de tudo isso aí. Tá? Só por questão de curiosidade,
há 10 minutos antes de a gente começar a aula, eu dei um find lá no LinkedIn, procurando vagas de PO, tá? No LinkedIn são 540 resultados que a gente tem hoje. Hoje, domingo, que dia é hoje? Hoje é domingo 3 de setembro, tá? 540 vagas de PO. E uma das coisas que importantes é citar a respeito do PO é que ele não necessariamente precisa ser uma pessoa de TI, tá? Precisa conhecer um pouco, né, da metodologia e tal, mas ele não precisa necessariamente ser um cara de TI, porque ele pode saber o que é um microserviço, digamos que saber o que é a API, mas ele nem saber como é que isso funciona. Ele não faz a mínima ideia do que é um if dentro de uma linguagem de programação. Não é função dele. O quanto mais ele conhecer da área de TI, melhor, tá? Mas ele não tem isso como obrigação, digamos assim, tá? Deixar isso bem claro. Depois do PO, nós temos o Scrum Master. Alguns lugares eu já vi escrever Scrum Master junto e outros lugares separados, tá? Mas vamos deixar assim. Como o nome diz, é o mestre do Scrum, certo? Esse cara, essa pessoa, ela precisa ser extremamente familiarizada com tudo quanto é coisa do Scrum na equipe, tá? Tem que estar por dentro dos cronogramas, das releases, das sprints, tudo isso essa pessoa participa, tá? E então ele precisa conhecer muito bem. Já vi equipes que tem, digamos, cada equipe tem um Scrum Master. Às vezes um Scrum Master trabalha com mais de uma equipe, tá? E, digamos, acima, digamos, dependendo da empresa, pode ter diversos Scrum Master. É normal ter uma pessoa acima ainda, digamos assim, ah, como é que eu vou dizer para vocês? Como se eles tivessem um grupo e se reunissem, né, para debater as metodologias, tal, tirar dúvidas. Eu já vi algumas situações desse tipo, tá? Atua em todos os setores do processo, como planejamento da sprint, junto com o PO. Então, quando vai se planejar uma sprint, é normal o PO e o Scrum Master fazerem um pré-agendamento, um pré-cronograma, um pré-alinhamento, digamos assim, do que vai ser trabalhado dentro da sprint que vai ser inicializada. Disponibilizar todo o conhecimento e materiais para os sprints seja executada corretamente. Podemos dizer que sua ação é semelhante a um coach para o time. E o Scrum Master tem uma coisa que como é que eu vou te dizer? Eu vou dizer para vocês. Eu não sei se isso foi pensado lá na definição do Scrum, mas o Scrum Master passou a ser uma pessoa meio que, digamos assim, muitas vezes apagar fogo, tá? O que eu quero dizer com isso? Isso é uma experiência que eu já tive, tá? Onde possíveis impedimentos, o Scrum Master ele tentava correr atrás para resolver essas situações. Por exemplo, eu como desenvolvedor, eu estou com um problema no repositório, né, seja de acesso, seja de qualquer coisa, que está me trazendo um impedimento e eu não consigo desenvolver minhas atividades, certo? Daí é mais um conceito legal aqui, que é o conceito de impedimento. Impedimento é uma situação alheio à minha vontade que está impedindo de eu seguir meu trabalho. E em situações que eu já vi, o Scrum Master tenta cortar os caminhos para tentar resolver esse problema mais fácil. Por quê? Porque de repente o dev manda uma mensagem para quem é responsável lá pelo repositório e o cara fica naquela enrolação, não dá, não dá, não dá. E o Scrum Master muitas vezes é a pessoa que vai lá e vai correr atrás, certo? Tentar resolver o impedimento de alguma forma. Então eu já tive a situação de Scrum Master. A pergunta era: tá tudo bem? Precisam de mim para alguma coisa? Seja para tentar resolver um impedimento, tentar fazer um alinhamento, tentar ajudar com uma agenda ou qualquer coisa desse tipo. O Scrum Master tem bastante dessa função, mas eu nunca vi isso em qualquer tipo de documentação falando do Scrum, tá? Então eu imagino que foi uma coisa que foi se transformando durante o tempo, digamos assim. Também lá achei hoje, 684 vagas para Scrum Master.
tá? Mais uma vez, o Scrum Master ele não precisa ser uma pessoa, digamos assim, totalmente técnica, tá? Mas uma pessoa que, digamos assim, tenha, consiga, que manje do Scrum e que tenha envolvimento com a equipe para tentar ajudar na melhor possível nas situações. E depois a gente tem o time, digamos assim, é, responsável por executar as atividades de uma sprint, do backlog, digamos assim, tá? Ou seja, é o pessoal que vai trabalhar, vai desenvolver. Então aqui a gente pode colocar o analista, pode colocar o dev, pode colocar o QA, tá? Pode, dependendo da equipe, ter alguém de banco de dados, de alguém de infraestrutura e assim a gente vai. Ah, normal, tá? Quando eu digo normal, situações que eu já ou convivi ou eu vi, né? Troca de ideias com algumas pessoas. Normal ter um analista, um QA, desenvolvedor, tá? Isso praticamente virou padrão, certo? Dependendo das atividades que tem dentro da equipe, pode ter mais de um dev, digamos assim. Já tive uma situação onde eu tinha um dev de API, digamos assim, daí tinha lá o dev para web, o dev para iOS e o dev para Android, digamos dessa forma, tá? Mas vai muito das demandas que se tem. Até porque hoje em dia, de repente eu tenho uma demanda aqui na minha equipe de uma sprint que tem um desenvolvimento para o mobile, tá? Fazer um ajuste de alguma coisa no mobile. E de repente eu não tenho na minha equipe, mas dentro da empresa se negocia, né? Tem uma equipe que tem um dev lá do mobile que ele vai estar ocioso durante uma sprint. Então traz ele nessa sprint para ele trabalhar aqui com a gente, para a gente ir conversando, digamos assim, tá? Mas importante é que a gente não tenha definido quem que existe, quem na nosso time aqui, quais são os papéis que a gente tem. Vamos deixar isso bem claro, certo? Que não dá para a gente cravar que toda equipe tem que ter um analista, toda equipe tem que ter um dev, certo? Detalhar de forma autônoma como que o trabalho será realizado, ou seja, o time tem autonomia para trabalhar, tá? E acima de tudo, como é que eu vou dizer para vocês? Envolvimento de todos e aquela colaboração que deve funcionar muito bem, certo? O que a gente quer é que no final da sprint todas as entregas sejam feitas. E outra coisa importante é que as atividades aqui dentro do time, elas geralmente tá tudo amarrado, tá? O dev vai fazer alguma coisa que eu como analista vou preparar para ele. O QA está esperando, digamos, uma atividade do dev para ele testar e assim por diante. Então tem que ter um envolvimento para que o negócio tenha um bom caminhar, digamos assim. Dentro do Scrum nós temos as chamadas cerimônias. Para muitos chamar apenas de reunião, digamos assim, tá? Existem algumas que a gente pode pensar que, por exemplo, a Sprint Planning, que é, digamos, a preparação da sprint, é o planejamento da sprint. Vamos imaginar eu falei no início para vocês, né, uma sprint lá com 2 ou 3 semanas ou quantos vocês quiserem. Geralmente a sprint é o primeiro dia, a planning é o primeiro dia da sprint, certo? É ali que a gente vai sentar, o PO vai trazer as demandas da sprint que ele deseja e quando possível ele já traz meio que um negócio pré-planejado, tá? Ele pode já alinhar antecedência com o analista, pode alinhar alguma coisa com antecedência com o Scrum Master, ele pode fazer os alinhamentos anteriores até para tornar a reunião mais ágil, digamos assim. Mas a ideia é que a partir dessa sprint a gente faça o planejamento de todas as atividades e o que cada um vai fazer. Então, planejamento que ocorre antes do início de uma sprint é responsável pela priorização das atividades que serão executadas dentro da sprint. Então aqui a gente já pode debater, as pessoas devem participar. A gente vai colocar uma atividade para um dev trabalhar. E ele pode dizer, para mim fazer isso aí eu preciso de tal coisa. Eu preciso lá de alguma coisa do banco de dados. Então aqui
O que é pré-requisito já é debatido, certo? Porque a gente pode, essa situação do dev pode ser priorizada. Ele tem duas atividades, uma ele sabe que vai precisar de alguma coisa de banco de dados. Ok, vamos trabalhar essa primeira, enquanto a equipe, digamos, o Scrum Master, o analista, eles podem trabalhar nessa pendência de banco de dados para a segunda tarefa. Tá? Então aqui é meio que um jogo de é um Lego, né? Juntar pecinhas aqui para encontrar um melhor cronograma, digamos dessa forma. É muito importante decidir o quanto de trabalho que é possível ser feito na sprint, assim evitar ser pressionado por pessoas externas. Eu lembro participei de uma equipe onde uma das primeiras perguntas que iam fazer era assim, ó, alguém vai pegar folga? Era o primeiro questionamento, certo? Alguém tem alguma situação que vai de compensação de horas, alguma situação de feriado, né? Que a gente tem a história do home office, pessoas em cidades diferentes, tem empresa que o funcionário trabalha digamos assim, no calendário da cidade, feriado municipal, né? Então a gente já levantava essas situações aí, tá? Então aqui a gente já tem que pensar nessa situação e, digamos, fazer um planejamento bem feito de como que as atividades vão funcionar ah, dentro da sprint. Tem a daily, que em alguns lugares vai falar que é daily meeting e outras vão dizer que é daily scrum, mas a gente chama carinhosamente de daily. A daily é aquela nossa reuniãozinha diária, tá? Então, eu tenho para mim que a daily foi uma das melhores coisas que o Agile trouxe, certo? Por quê? Principalmente agora na ideia de home office, se a gente não tivesse a daily, tinha gente que ia trabalhar sozinho e ia ficar isolado do mundo, que a gente não ia nem saber que existe, tá? E a daily veio para ajudar para tudo isso, para a gente ficar sabendo o que a equipe está desenvolvendo, a equipe está trabalhando, digamos assim. Cada membro do time deve responder sobre o que já fez, sobre o que pretende fazer e se há algum impedimento para a conclusão das atividades. Então, geralmente é comum essa reunião ser de manhã. Já vi a equipe fazer de tarde, tá? Mas eu praticamente vou dizer o seguinte: o que eu fiz desde a última reunião, da última daily até esse momento? Eu vou dizer o que eu pretendo fazer depois dessa daily e principalmente se eu estou com algum problema, tá? Eu posso aproveitar e dizer, cara, ó, tá dando um problema aqui, esse requisito que chegou para mim não tá bem claro, o PO a gente tem que chamar, e a equipe já pode discutir, porque um pode ter uma dúvida e o outro colega pode ter a solução, tá? Reunião que ocorre diariamente e deve ser rápida, no máximo 15 minutos. Cara, a gente já fez reunião de 5 minutos, tá? A gente já fez reunião que durou mais de 15, porque surgiram situações. Ah, quem participa? O time e o Scrum Master, certo? O PO não tem obrigação de participar. Se ele quiser participar, ele pode participar, mas ele não tem essa obrigação, né? E dentro dela, daí é responder aquelas nossas perguntinhas, o que fez, o que fará e quais são os impedimentos. Um detalhe importante de daily também que é assim, ó. De repente eu tenho uma situação, eu sou um dev e estou com uma dificuldade, tá? E eu trouxe isso para discussão dentro da equipe. E alguém da equipe sabe como solucionar aquele problema, de repente algum problema na minha lógica que eu não estou conseguindo, tal. E alguém sabe como resolver aquele problema, já passou por uma situação daquele tipo. Disse, não, cara, eu sei, eu posso te ajudar. A daily não é muitas vezes não deve ser utilizada, né? Evita-se pelo menos de utilizar para então ó, vai fazer de tal forma, tu vai explicar, tu vai parar dele para explicar como é que o cara deve prosseguir e solucionar o impedimento dele. A ideia é que é o seguinte, cara, eu posso te ajudar, depois da dele a gente conversa. A não ser que seja uma situação comum, tá? Daí a gente pode trazer para uma conversa aqui dentro da daily, mas esse não é o objetivo. Então, uma coisa que é comum, pelo menos na equipe que eu, por exemplo, que eu tenho hoje, situações desse tipo, chega no final da daily, ô fulano, não sai da reunião, fica aí que a gente já vai resolver aquela situação. O resto do pessoal sai e vai trabalhar suas atividades. Como eu disse, 15 minutos, não mais do que isso, tá?
Para ser mais de 15, apenas se for situações muito específicas. Até temos o seguinte, como vocês viram, no Scrum a ideia é que as equipes não sejam muito grandes, digamos assim, tá? Longe de fazermos equipes grandes no Scrum. E um dos objetivos é para a gente não fazer as reuniões não serem assim tão grandes. E outra coisa é que com equipes menores fica mais fácil, digamos assim, da comunicação, da conversa que se tenha durante o dia. Na equipe que eu tenho hoje, só para passar essa experiência, muitas vezes a daily todo mundo já sabe o que todo mundo está fazendo, porque a gente se conversa o dia todo. Utilizando chat, se precisa faz uma call, coisa desse tipo, tá? Então é muito importante a equipe estar por dentro das demais atividades. Uma outra cerimônia comum de se fazer, né, a sprint review, tá? O que seria a sprint review? É o fechamento da sprint. É a gente fazer uma revisão do que teve na sprint. Por exemplo, apresentação das entregas pela equipe. O que a gente conseguiu entregar? O que a gente conseguiu finalizar aqui? Se possível, o PO puder participar, ele trazer o feedback dele. O que ele viu que a equipe conseguiu entregar, né? Se ficou conforme era o esperado, se falhou alguma coisa, validar se a entrega foi concluída ou não, e principalmente, se não foi concluída, por que não foi concluída? Foi algum impedimento, que foi alguma situação que surgiu, que fugiu da nossa alçada, foi algum problema que a gente teve aqui, tá? O que aconteceu e o que a gente pode fazer para que não volte a acontecer, tá? É muito importante esse tipo de situação. A ideia é que nunca leve mais de 1 hora, tá? Dá tempo de todo mundo falar, dá tempo de fazer uma conversa, dá tempo de fazer um bate-papo bem legal. E como eu já disse, é uma vez por sprint. Então lá nós temos lá a cerimônia para startar a sprint. Durante elas nós temos as dailies e a ideia é que a gente tenha uma review no final, tá? Essa sprint aqui, como é que eu vou dizer para vocês? Talvez seja mais importante do que o planejamento, porque uma das coisas mais legais é que a gente fazer uma revisão de tudo que aconteceu, botar tudo em pratos limpos, digamos assim, certo? Não estou dizendo que aqui vai ter um embate entre as pessoas, não é nada disso, longe disso, tá? Mas a gente entender os problemas que a gente possa ter, certo? E antever para as próximas entregas, digamos assim. Então é bem interessante a gente pensar nesse sentido, nesse tipo de coisa. E é isso, galera. Não deu exatamente nossos 50 minutos, até porque eu não tinha ninguém para me fazer uma pergunta, que eu gosto muito quando o pessoal participa, né? Nosso bate-papo, a nossa conversa não é bem bate-papo, né? Um papo lido, digamos assim, na conversa do chat. Mas nas próximas semanas a gente vai continuar. Vão faltar 2 aulas apenas para a gente terminar nosso conteúdo, tá? Prazer enorme com vocês. Fechou, galera? Desejar para vocês